Bom, depois da soma e da subtração, eu vou deixar nesse vídeo aqui para vocês a multiplicação. E na aula de hoje serão só as operações que a gente vai ver, tá bom? Eu vou deixar a divisão para a próxima aula, e talvez eu deixe a divisão só lá, porque normalmente é a operação que vocês têm maior dificuldade, tá bom? Então a gente trabalha em uma aula só, a divisão, e aí eu acredito que a gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais completa, tá bom? Bom, a multiplicação ela é uma operação aritmética, que são as operações que a gente está vendo até agora, né? E ela consiste em repetir um número, multiplicando ele tantas vezes quantas necessárias forem por outro número, né? E aí também isso pode mudar, tá bom? A multiplicação, então, ela é usada para expressar o aumento de quantidades dobradas, triplicadas, quadriplicadas ou quantas vezes a gente quiser fazer essa operação aí. O símbolo dela ou é um ponto ou é um X, né? É importante a gente se ater aos símbolos porque dependendo da prova que vocês forem fazer, o processo seletivo que vocês forem fazer, isso pode mudar. E aí a gente precisa saber que existem essas duas formas de representar a operação, né? Então aqui eu deixei só para vocês verem que é A vezes B igual a C ou A vezes B igual a C, mudou somente o símbolo, tá bom? Os nomes. A, neste caso, é o multiplicando, o fator, o B é o multiplicador e o C é o produto. Não precisa gravar mais uma vez o nome, é só para vocês relembrarem aí do que um dia viram, né, lá no ensino regular, lá no prézinho, no ensino primário, né, terceira, quarta série, certamente vocês viram isso daí. Para nós aqui, a gente precisa da prática, então saber o nome é importante, mas neste momento, dado a urgência que a gente tem, né, de relembrar todos esses conceitos, eu prefiro que vocês se atenham à prática mesmo, né, do cálculo e não tanto ao nome, porque neste momento talvez ele não faça tanta diferença assim pra gente, tá bom? Lembrando que é importante saber sim, mas nesse momento eu prefiro que vocês relembrem aí como é que faz o cálculo. Então vamos lá. Pra gente iniciar, como todas as vezes, a gente vai sempre iniciar colocando um número abaixo do outro e a operação sempre vai iniciar da direita para a esquerda. Então a gente sempre vai iniciar a operação do primeiro número, que é a unidade sempre, ou não, né? Depende se aquele número tem vírgula ou não. Neste caso é um número inteiro, então a gente vai começar da unidade. Mas é sempre lembrar que, independente de vírgula ou não, a gente sempre vai começar do primeiro número à direita para a esquerda, tá bom? Aqui eu tenho dois números inteiros para serem multiplicados, né? Então vamos lá, eu tenho 52 para ser multiplicado por 68. É interessante a gente dispor os números. É importante a gente dispor os números também um abaixo do outro de acordo com a sua classificação, né? De acordo com o nome do número. Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Propriamente dito dizendo na multiplicação, isso não vai fazer tanta diferença nesse momento pra gente, mas para uma questão de organização, já que a gente tem feito isso na subtração e na soma, vamos fazer na multiplicação também, porque vai ficar melhor de organizar e a gente se acostuma de uma forma mais fácil a fazer sempre a mesma coisa, tá bom? Então não é que faça diferença na prática, vocês vão ver por quê, mas seria interessante, talvez somente por uma questão de organização, que a gente coloque também unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, assim como está disposto aqui no exemplo para vocês, tá bom? Então a gente vai começar fazendo a multiplicação do número 8 pelo número 2. Lembrando que na multiplicação a gente só vai trabalhar a multiplicação com os números de baixo, né? Que são os multiplicadores. Então vamos lá. 8 vezes 2 é 16. Como eu não posso colocar 16 direto aqui no produto, né, no meu resultado, o número 1 tem que ir lá para cima do 5, lá na dezena, e o número 6 fica aqui já como resultado, né? Então essa também é uma regra que vocês têm que relembrar aí. Eu vou multiplicar este por este, então 8 vezes 2 dá 16, 1 vai lá para cima, o 6 fica aqui embaixo no resultado. A próxima casa que a gente tem que multiplicar
é a casa do número 6. Então, vamos lá, ó. 6 vezes 5... Não, mentira, é o 8 multiplicando a dezena. Ah, a professora tá maluca. Vamos lá, de novo. Então, vamos lá. 8 vezes 2, 16. Eu coloco o 6 aqui. Eu preciso multiplicar o 8 ainda pela próxima unidade, né? Pela próxima casa, que no caso aqui é a dezena. Então, na multiplicação, a gente vai pegar o primeiro número e fazer a multiplicação dele por todos os números que estão acima. Então, eu comecei 8 vezes 2, deu 16, coloquei o resultado aqui. Vou multiplicar 8 vezes 5, né? Ó, 8 pelo 5, que é igual a 40. Só que eu tenho que somar este 40 ao 1, que eu tenho aqui em cima, que foi do resultado anterior, né? Da primeira multiplicação. Então, 8 vezes 5, 40, mais 1, 41. Por que eu já coloquei o resultado aqui direto como 41? Porque eu não tenho nenhum outro número aqui para multiplicar pelo número 8. Eu vou partir já para a multiplicação do número 6, que é a minha dezena. Então, eu terminei a multiplicação da minha unidade. Então, vamos retomar aqui, ó. Vou desde o início para não confundir vocês. Então, vamos lá. Eu tenho 52 para multiplicar por 68, eu vou dispor os números unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Na multiplicação, o primeiro multiplicador é a primeira unidade e ele tem que multiplicar tanto a unidade quanto a dezena. Então, o número de baixo, ele vai multiplicar os dois números de cima. O próximo, a mesma coisa, o número 6 depois vai multiplicar os dois números de cima. Então, iniciando com 8, o 8 vai multiplicar o 2 e depois tem que multiplicar o 5. Então, ele vai multiplicar o 2, 8 vezes 2 dá 16 e 8 vezes 5 dá 40, mais 1 que estava lá em cima, 41. A operação não acabou, por quê? Porque agora na próxima linha, eu preciso fazer a multiplicação, aqui ó, na próxima linha eu preciso fazer a multiplicação do número 6. Então, o 6 agora precisa multiplicar a unidade e depois multiplicar a dezena. Reparem que como o 6 é a dezena, eu não posso colocar o resultado dele aqui, ó, na unidade. Então, na unidade, eu vou colocar um símbolo de mais, só para lembrar que no final da multiplicação eu preciso fazer uma conta de soma, né, uma adição. Então, eu coloco mais aqui e vou começar a multiplicar a dezena. Então, o número 6 vai multiplicar o 2, né, ele tem que multiplicar todo o número de cima. 6 vezes 2, 12, o número 1 vai para cima, o 2 vem aqui embaixo da dezena. Isso aqui tudo é dezena, tá bom? O 6 vai multiplicar o 5 também na próxima operação, que tá aqui, ó. 6 vezes 5, 30. Só que como subiu 1, 31. 31 vem aqui. Vejam, agora eu tenho que fazer a soma destes dois valores, né? A soma destes dois valores, como foi representado aqui. Então, eu tenho 416 para somar por esse 312 e o símbolo aqui do mais. Então, na verdade, é 3.120, né? Aqui seria 0 ou mais, como está representado. Então, vamos lá. Eu vou somar tudo que está em vermelho. 6 mais nada, 6. 1 mais 2, 3. 4 mais 1, 5. 3 não tem nada para somar, porque aqui seria 0, 3. Ou seja, multiplicar 52 por 68 significa obter um resultado de 3.536. 3.536. Lembrando que aqui, pessoal, eu posso colocar um ponto, né? Lembra que aqui eu posso colocar o ponto. Isso para facilitar, talvez, a leitura de vocês aí. Então, aqui, ó, eu não vou conseguir chegar com o cursor, mas aqui eu poderia colocar o ponto para fazer a leitura de 3.536, tá bom? Então, a continha de multiplicação, ela engloba no final uma soma. Então, por isso que a gente deixou para vê-la agora, porque a gente já sabe somar, agora a gente multiplicou e precisa aplicar a soma também, tá bom? E quando a gente tem um número com vírgula, lá, eu peguei um exemplo do Corém para vocês verem como é que é, né? O Corém, ele coloca este exemplo aqui, ó.
2,12 vezes 0,31. Quando a gente vai dispor os números um embaixo do outro, reparem que aqui, ó, eu tô colocando sempre números iguais, né, das mesmas casas, um embaixo do outro. Então, aqui é um centésimo, né, o 2 é centésimo, ele tá embaixo de tá em cima de centésimo. Décimo tá embaixo, tá em cima de décimo. E unidade está em cima de unidade. Reparem que eu coloquei o número com vírgula um embaixo do outro. É sempre importante tentar manter esta regra para facilitar a compreensão de vocês. Assim, fica mais fácil, né, de vocês fazerem sempre a mesma coisa. Para que vocês acostumem a trabalhar sempre da mesma forma, tá bom? Então, vamos sempre colocar os números dispostos com as unidades embaixo das unidades que são iguais, tá bom? Bom, vamos lá. Para fazer a multiplicação não tem segredo. Eu preciso sempre começar a multiplicação pela primeira unidade. Lembrando que na multiplicação eu vou multiplicar esta primeira unidade por todo o número que está em cima. Depois a dezena por todo o número que está em cima. Depois aqui a centena por todo o número que está em cima. Neste momento eu esqueço um pouco a vírgula. Por quê? Porque a vírgula, gente, não vai ser multiplicada. Ela será colocada no resultado de acordo com as casas decimais. Então, vamos voltar a este conceito. O que seriam casas decimais? Casas decimais seriam a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula. Então, nesse caso aí, ó, eu tenho este número que está aí, que é 2,12, se eu for contar as casas decimais, eu tenho que contar quantos números eu tenho depois da vírgula. Então, casas decimais é isso, são os números que estão depois da vírgula, tá bom? Então, na multiplicação, eu não me preocupo agora com a vírgula. Por quê? Porque eu vou fazer a colocação da vírgula a partir da contagem das casas decimais. Então, volta lá pro exemplo. A gente vai multiplicar, ó. 1 por 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Coloco o símbolo de mais, porque agora eu vou multiplicar a dezena. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Por que eu terminei a operação aqui? Porque se eu for multiplicar o zero, todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, eu não preciso ter mais uma multiplicação aí só para saber que o resultado desta outra linha vai ser todo zero. Então, eu posso parar por aí. Vou fazer a soma desses dois números que me deram. Então, 2 dá 2, né? Porque ele não tem nada para somar. 6 mais 1, 7. 2 mais 3, 5. 6 mais 0, 6. Esse número, ele precisa ter a vírgula. E como que eu vou fazer, ó? Eu vou contar todas as casas decimais que eu tenho nos dois números que foram multiplicados. Então, aqui, ó, reparem que eu coloquei duas casas. Por quê? Porque a vírgula tá aqui, eu tenho dois números depois da casa, depois da vírgula. O número de baixo, a mesma coisa. Eu tenho a vírgula aqui e tenho dois números depois da vírgula. Ou seja, somando os dois números, eu tenho 4 casas depois da vírgula. Professora, que raio de 4 casas são essas? Olha aqui, o número é esse aqui, ó, 2,12 e o outro é 0,31. A primeira casa decimal tá aqui, a segunda tá aqui, a terceira tá aqui e a quarta casa está aqui. Ou seja, nos dois números multiplicados, eu tenho 4 números depois da vírgula. E eu preciso considerar, porque no meu resultado, que é 6.572, eu vou contar 4 números para poder colocar a vírgula. Então, como, ó, sempre da direita para a esquerda, então sempre aqui do final, né, da direita para a esquerda, por onde eu comecei a multiplicação, eu vou contar. Então, é 1, 2, 3, 4. Depois da quarta, eu coloco a vírgula. Ah, que estranho, professora, ficou sem número aqui. Não tem problema, a gente coloca 0. Tá bom?
Aqui, ó, tá bem exposto para vocês como eu fiz no caderno, ó. Então eu fiz a soma, me deu este valor, eu vou contar as casas sempre da direita para a esquerda, então 1, 2, 3, 4 casas. Lembrando que casas decimais é a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula, de todos os números multiplicados, tá bom? E aí, contei as 4 casas decimais, coloquei a vírgula, o valor vai ficar exatamente esse aqui. Reparem que aqui eu coloquei para vocês como eu coloquei aqui no caderno, né? E como não tem nenhum zero aqui, eu posso colocar o zero para ficar melhor representado este número, né? Então, o resultado de 2,12 vezes ou multiplicado por 0,31 é igual a 0,6572, 6.572 milésimos, né? Para fazer uma conta de multiplicação, é importante que vocês saibam a tabuada, gente. Então, não tem jeito. Vocês precisam saber a tabuada. Claro que para fazer as nossas provas por EAD, vocês podem utilizar o recurso de tabuada impressa ou olhar na própria internet, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu preciso que vocês estudem a tabuada, isso vai fazer toda a diferença para vocês aí, tá bom? Então, eu deixei aqui o tema tabuada, eu não vou passar a tabuada para vocês, porque na verdade é só vocês pesquisarem na internet, tem até caneta de tabuada, então a tabuada ela não tem o que fazer, ela é uma decoreba, precisa saber mesmo. Quanto mais você olha a tabuada, quanto mais você pratica a tabuada, mais você vai gravá-la. Mas, para vocês que estão fazendo as provas, né, e toda a matéria por EAD, não tem necessidade, vocês podem deixar para consultar. Lembrando que é sempre importante a gente, quanto mais souber, melhor será lá na prática, porque quando vocês estiverem lá no campo de estágio, não vai fazer nenhum sentido, né, você parar o cálculo de um medicamento, porque você não sabe a tabuada e aí tem que ficar pesquisando a tabuada. Então aproveitem esse tempo, né, para vocês gravarem a tabuada aí, tá bom? Eu vou deixar bastante exercício para vocês fazerem na atividade de hoje. Qualquer dúvida vocês podem me mandar lá no chat, a gente vai tentando resolver. A aula que vem eu vou deixar separada somente para fazer a divisão e aí a gente pode até tentar entrar ao vivo para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom, gente?